Trick de Luca, Mugini, Ricardo Goulart e Caio Vidal, Jacaré e Davó. Esse é o time do Bahia para enfrentar o Guarani. Arbitragem do jogo. Árbitro de campo, Wilton Pereira Sampaio, FIFA de Goiânia. Assistente 1, Bruno Rafael Pires, FIFA Goiânia. Assistente 2, Bruno Bosquilha, FIFA do Paraná. E no VAR, Wagner Riuei, da Paraíba. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Tigrão, a bola já vai rolar. O que eu espero é um Guarani que deixe a pressão lá do lado de fora. A torcida não entra em campo, não joga. O time do Bahia é um time bom, mas eu estou confiante nesse time do Guarani que vem muito bem na competição. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Também, Gleger. Também o time do Guarani focado, atravessa o melhor momento do campeonato do que o Bahia. O problema é a atmosfera, né? A Fonte Nova está pulsando. Ela sai do chão. Vamos ver se o Guarani, com cabeça, segura essa onda aí. Bola para equilibrar e ganhar o jogo tem. Carlos Batista. Saída de bola por parte do Guarani, apita o árbitro. A bola está rolando na Fonte Nova. Carlos Batista. E lá foi de novo o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani! E arranca o time do Bahia, vem pela esquerda, batida, Kozlinski, e defendeu, a arrancada do Caio Vidal pela esquerda, o Bahia chegou com tudo no primeiro minuto de jogo e já houve uma grande defesa do Kozlinski, chute complicado na entrada da pequena área e Kozlinski rebateu. Gleger Zorzin, comecinho do jogo, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Kozlinski, Gleger. É sempre importante comecinho de jogo, né, Batista? Um jogo que o Bahia vai propor o jogo a todo momento. E o goleirão Kozlinski fazendo uma boa defesa ali. Tava meio que assustou, né? Passou um jogador ali, mas foi uma boa defesa. Grau de dificuldade, 7,5. Lembrando que a defesaça só acima de 8. Falta é pela esquerda para o time do Bahia que vem para a batida. Bahia correndo atrás da classificação para disputar a Série A do ano que vem. Autorizado, partiu pé canhoto, levantamento na área do Mugini, passa por todo mundo, a bola vai embora. Pela linha de fundo, mergulhou Ignácio, ele passou ventando, mas olha, impressionante, 3 jogadores do Bahia chegaram e a bola passou, isso aqui, ó, isso aqui, da ponta da chuteira do Ignácio, por muito pouco, o Bahia não abre o placar do jogo. Bola pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Pressão incrível do time do Bahia. Se manda, vem pela esquerda no campo de ataque. Vem para a bola, ajeita para fazer o lançamento. Jacaré tentou. Chega a marcação lá atrás. Ivan Alvarinho. A bola voltou. Jacaré tentou o domínio. A bola escapa e vai fora pela linha de fundo. Em escanteio pela esquerda. Escanteio para o time do Bahia. Pressão violenta. Bahia quer o gol a qualquer custo no início da partida. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. João Vitor tá sentindo, tá caído, tá inclusive necessitando de cuidados médicos. Tá caído o zagueiro do Guarani, camisa número 28. Mas que
Que coisa incrível, hein, Tigrão? Mas por pouco, muito pouco, o time do Guarani não toma o gol, hein, Tigrão? Tava todo mundo em linha, né? Um negócio estranho. Todo mundo em linha, mas dando condição para o ataque do Bahia. Entram 3 correndo de trás e ninguém acompanha. Passou pelo primeiro, o segundo bateu nela, pegou no lado de dentro do joelho e o terceiro botou a mão na cabeça. O Guarani não tomou o gol por milagre. Escanteio, bola levantada na área, subiu lá atrás para afastar, tirando o João Vitor, a bola voltou, levantamento do Luiz Henrique na área, subiu, toque de cabeça da avó, é gol! Gol! Gol do Bahia! Somos da turma tricolor. Na marca de 4 minutos passados, primeiro tempo. A bola na esquerda, o levantamento no segundo pau e a defesa do Guarani dormiu. Davó meteu a testa na bola e jogou no fundo do gol do Guarani. Abriu o placar do jogo. Luiz Henrique enfiou o pé canhoto e fez o levantamento. O lance vai ser checado pelo VAR. Mas o Davó veio de trás. Não. Jogador que estava impedido não participou do lance. Estava impedido. Deu impedimento. Estava impedido, né? Estava impedido pelo deu seguinte. Ele vem do ponto 2 para o ponto 1. Quando sai o lançamento, ele está no ponto 2. Aí ele recua para bater na bola. Se fosse pro ponto 10, seria melhor, né? Uma pizza maravilhosa, hein? Olha lá, ó. Agora a gente tem a imagem congelada, bem impedido da Davó, gol bem anulado na Fonte Nova. Anulado, portanto, o gol do Davó pelo árbitro da partida, senhor Wilton Pereira Sampaio, FIFA de Goiás. E para você, Gleger, bem anulado? Bem anulado, bem anulado. Estava impedido o Davó. Domina pela direita no campo de ataque, se mete lá pelo lado direito o Marcinho para tentar fazer o erguimento de bola. Chega lá atrás Jamerson para afastar e arremesso lateral para o time baiano. Marcinho cobra, tem pressa enfiando lá pela direita, vem para a bola no cruzamento dentro da grande área para Davó, girou, tocou para Ricardo Goulart, chega na dividida. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. Em escanteio pela esquerda. Escanteio para o time do Bahia. Rocha Autopeças há 30 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Jacaré levantou a bola na área. Veio lá atrás para afastar. O árbitro não deu a falta. O Guarani queria uma falta. A bola volta reboteada. Patrick De Luca domina no campo de defesa. Bate de perna direita. Soltando para Luiz Henrique. Ele ultrapassa a linha da metade do campo. Recua, toca atrás. Vem no campo de defesa Luiz Otávio para fazer o passe na direita. Vem para Marcinho. Marcinho recolhe, domina. Recua tocando no campo de defesa. O jogo vai ser paralisado. Toque de mão, hein, Batista? Houve um toque de braço, um toque de mão. O árbitro vai pro VAR. É a revisão lá dentro da área. Toque de vai mão dar do pênalti pro Bahia, hein? Olha aí, ó. Vai dar pênalti pro Bahia. Um toque de mão. A bola tocou no braço dentro da área. E é esse lance que o árbitro vai checar neste momento. Derlan tocou, a bola subiu e desceu no braço do Derlan. E o braço contribui para que ele tente dominar a bola. Para mim, ele vai dar o pênalti. Não devia, numa interpretação antiga de lei, numa interpretação mais justa, né? Não deveria ser dado o pênalti. Mas, pelo que a gente tem visto da nova orientação, míope, equivocada, para mim ele vai dar o pênalti. A bola bate 2 vezes no braço do Derlan, na ida e na volta. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos no mercado. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E para você, Gleger, vendo aí o lance, inclusive em slow motion. O árbitro dá o pênalti agora, pênalti para o Bahia. Para você foi pênalti, hein, Gleger? Disse o Tigrão, né? A bola sobe, o Derlan, ele mata, ele meio que... Ele ajeita a bola para que ele pudesse tirar com o braço. A bola pega no braço do Derlan. Depois o Davó tenta mais um toque, a bola pega de novo no braço dele. 2 vezes, né? Para mim, pênalti. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079.
Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Placar de 0-0 e o árbitro marcou pênalti para o Bahia. Braço na bola, bola no braço de Derlan. E é pênalti para o time do Bahia. Estamos com 9 minutos. O jogo começou com a pressão impressionante. Negócio terrível. O time do Bahia foi com tudo, foi para cima do time bugrino. Fez um gol, o Davó, o gol foi anulado. E depois o árbitro marcou pênalti. Vem para fazer a cobrança, vai tomando posição. Time do Bahia, estamos com 9 minutos e meio do primeiro tempo da partida. O árbitro vai para lá para conversar com o Jacaré. O Jacaré está fora do campo ali. Não sei se ele vai fora da grande área. E o árbitro está autorizado. E vem o time do Bahia. Autorizado o Mugni, bateu, é gol! Gol! Do Bahia! Na marca de 10 minutos passados, primeiro tempo. Mugni, camisa número 19, cobrando o pênalti, tomou curta distância, 2 passos no máximo, bateu de perto a canhota, deslocou a bola, jogou no fundo da rede, Kozlinski pulou lá do outro lado, pênalti clássico, bola de um lado, goleiro do outro, Mugni mandou de perto a canhota no fundo do gol e abre o placar do jogo. Bahia 1, Guarani 0 e o detalhe do gol é seu Gleger Zorzin. Batista, o Derlan, né, cometeu realmente o pênalti. Uma jogada em que o Guarani agora há pouco tomou um gol bem anulado do Davó. O Guarani tá meio desnorteado, né? Bahia parte para cima, pressiona, propõe o jogo e o Guarani parece que tá assustado em campo. Foi pênalti, não tenha dúvida. E aí o Mugni bateu muito bem, né? Só tirou ali, deslocou o Kozlinski, botou a bola na rede. 1-0 para o Bahia. Agora o Guarani tem que sair um pouco mais. Agora precisa o emocional. Precisa arrumar o emocional. O Guarani entrou muito assustado. Desde o início da partida, o Guarani pressionado e não consegue sair. O goleiro do Bahia não teve nem a imagem dele aqui no monitor ainda. O Guarani não passou do meio de campo. E vem o time do Bahia, lançamento na área, na troca de passes, vai fazer o gol, a batida, Kozlinski defendeu, vem Davó, tocou pro gol, Kozlinski espalma e salva o time do Guarani em 2 oportunidades, mandou para fora, para a linha lateral, Kozlinski evita o segundo gol do time do Bahia. Arremesso lateral, Marcinho está autorizado. Vem pela direita, faz a cobrança, soltando para Lucas Mugni. Ele tenta o lançamento, vem lá atrás para afastar, tira a retaguarda bugrina. Pressão, mantém a pressão, o time do Bahia cobra arremesso lateral, Marcinho toca na frente, Vilela vem para afastar, tirando para Rodrigo Andrade. O árbitro parou, marcou uma falta em cima do Iago, mas o Tigrão, já era esperado essa pressão. O Guarani fez um negócio impressionante, né? Depois desse ataque você fala e vem para o jogo, Isaac dominou, escapou da marcação, rolou para a entrada na área, vem Giovanni Augusto para Isaac, rolou no corredor, Rodrigo Andrade tocou, vem na bola, Genison tentou girar, não conseguiu, caiu, inclusive estava impedido. Subiu a bandeira marcando impedimento de Genison, pois não, Tigrão? Bola na faixa central de Isaac para Giovanni Augusto, de Giovanni Augusto para Rodrigo Andrade, tentou chutar, pegou mal na bola, ela foi a parada ali na trajetória pelo Genison, mas ele estava bem à frente, impedido, nesse momento, problema ali na torcida do Bahia, parece que um torcedor passou mal, é isso que a gente nunca gosta de ver, um pânico ali não é briga não, torcedor passando mal, todo mundo abrindo passagem, ele está sendo carregado. Uma pena, tomara que não seja nada grave. Batista, o Guarani tinha que estar preparado para isso daí, né? Tentar se posicionar de uma maneira para tocar a bola, para ficar com a posse da bola. Na verdade, essa foi a primeira vez há 13 minutos que o Guarani passou do meio campo.
Já tomou um, foi anulado, tomou outro, foi validado, e já teve um milagre do Kozlinski, que você vai perguntar para o Gleger o grau de dificuldade em 2 tempos, especialmente a segunda defesa. Para mim é defesaça, mas eu não sou goleiro, eu sou cara de talento. Goleiro só dá chutão, né? Eu não, eu sou aquele cara que amacia, que toca, que pensa o jogo. Então, poderia estar 3-0, compadre, há 13 minutos de jogo. O Guarani parece que não acreditou naquilo que estava praticamente desenhado e era algo muito previsível. Foi surpreendido? Não. Mas entrou meio que fora de rotação para um jogo desse tamanho. Especialmente um jogo desse tamanho para a equipe do Bahia, que está subindo com esse resultado. Vamos lá então, o Gleger, conceito e definição, grau de dificuldade, 2 lances em sequência, uma com o Caio Vidal, enfrentou o Kozlinski tirou, no rebote Davó bateu e aí o Kozlinski espalmou. Conceito e definição, grau de dificuldade, Kozlinski sendo avaliado por você, Gleger. A primeira defesa, né, que ele fecha o ângulo ali, 7,75. Agora, a segunda foi uma defesaça, né? Aí é 8,20. Defesaça, portanto, 8,20. Domina João Vitor. Ele faz o lançamento lá pela meia direita no campo de ataque. Roda a bola. Time do Guarani vem com o Iago pela lateral. Cortou, pé canhoto, cruzou para Genison. Subiu o zagueiro, tirou a bola, faltou Isaac, dominou. Jamerson meteu o pé canhoto, cruzou na área. Genison tentou ajeitar de cabeça para o Giovanni Augusto. Acabou jogando em cima do zagueiro. O para-brisa trincou. Não troque antes de a avaliação da Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. Para-brisa ficará mais novo. Seja uma loja Sofisticar, saiba como. Acesse sofisticarautovidros.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Arena da Fonte Nova em Salvador. Bahia 1, Guarani 0. Alô, Edu Pinheiro, que jogo louco, Edu. Muita movimentação, intensa movimentação. Só agora, meu caro amigo, eu tive a oportunidade para chamá-lo. Um abraço para você, boa noite. Obrigado, o que é isso? A você também, a todos. É o seguinte, eu já disse o Tigrão, reafirma aqui, com esse resultado o Bahia está subindo. E atenção, gol do Grêmio, Tombense 0, Grêmio 1. Gol do Elkson de pênalti, não muda nada, Grêmio já subiu. E na Arena Pernambuco, gol do Sport, Wagner Love, Sport 1, Operário 0. Com esse resultado, impede que o Vasco suba hoje. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Vasco deu mole, hein? Não podia ter perdido o jogo ontem para o Sampaio Correia. Vasco já jogou na rodada, o Ituano ainda vai jogar. E o Ituano é o adversário na última rodada do Vasco em Itu. E aí, ganhando hoje, o time do Ituano só vai depender dele contra a equipe do Vasco. E o time do Guarani vem com Giovanni Augusto, domina dentro do círculo central. Abriu pela esquerda, Jamerson dá um tapinha lela bem na lateral para Isaac. Isaac dominou, rola atrás pela esquerda. Vem para o jogo, domina Giovanni Augusto. Prepara para fazer o passe. Na frente para Isaac, volta para Giovanni Augusto. Tocou na frente para Jamerson. Chega lá atrás, Marcinho para afastar. A bola volta reboteada com o time campineiro. Rodrigo Andrade para Vilela. Ele recua, toca no campo de defesa. Vem para João Vitor. Trabalha na perna direita, na lateral para Jamerson. Na frente pela meia esquerda para Giovanni Augusto. Na passagem pela meia canhota. Isaac tentou enfiar a bola. Vem Ignácio para afastar, tira. Sai jogando lá atrás o time do Bahia. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. Anote
3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Domina lá atrás, vem, recebe Luiz Otávio, faz o passe e erra. Recupera a posse de bola, o time do Guarani vem com Giovanni Augusto. Passando pela meia esquerda no campo de ataque, se mete pela esquerda, vem Isaac. Rolou para Jamerson, pé canhoto, cruzou na área, chega lascando Ignacio, a bola tocou no joelho dele, foi a linha de fundo, evita o escanteio. A bola caiu na cabeça do Vilela, ele tentou fazer um cruzamento atrás, o árbitro para marcar uma falta no Davó Derlan, reclama, diz que nem tocou nele. Tá caído o atacante, reclamando o Davó, dizendo que tomou ali uma pancada no pomo de Adão. Tá sentindo a goela. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Detalhe no ar. O jogador hoje, em vez de fazer categoria de base e fazer fundamento, ele faz curso de dramaturgia. Acertou um chutinho, uma pancadinha no ombro do Davó. Depois que ele vê que acertou no ombro, com um efeito retardado ali de meio segundo, ele vai e bota a mão no rosto e cai como se tivesse tomado praticamente um tiro. Não é legal isso. Isso é ruim para o futebol brasileiro. Na Europa não acontece isso, que o jogador é punido com cartão amarelo. E talvez esse tipo de atitude seja também inspirada por um modus operandi condenável do Neymar, que faz muito isso. E vem o time do Bahia, Davó domina lá pela ponta direita, vai pra cima da marcação, Jamerson chegou, deu um toquinho na bola, tirou, mas ela voltou reboteada com o time do Bahia, que vence o jogo, placar de 1-0 até aqui. Tentou levar Mugni pela esquerda, perde a bola, fica de bobinho na triangulação, Rodrigo Andrade vem tirando e soltando lá pela esquerda, na margem do campo, Isaac domina, solta o jogo, Giovanni Augusto vai pro campo de ataque na marca de 20 minutos passados do primeiro tempo. Lá pela ponta canhota, Giovanni Augusto rolou para Isaac, abriu de volta na lateral, agora para Jamerson, para Giovanni Augusto na triangulação, apareceu Isaac, dominou, rolou, tocou, Giovanni Augusto, pé canhoto, cruzou, zagueiro tirou de peito, a bola voltou, Rodrigo Andrade recolheu, dominou, chamou Isaac, encontra a marcação, tira, rola lá para lateral, vem Jamerson, lateral, preparou o cruzamento, cruzou, mas cruzou em cima da marcação, vem Ignacio, tira, afasta, a bola subiu, caiu na cabeça de João Vitor, ele toca no campo de ataque lá atrás, dá resposta de Patrick De Luca, a bola sobrou pela direita, recua para o goleiro Matheus Klaus. Sanasa Campinas, selo Aliança pelas Águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho para uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Arena Fonte Nova em Salvador. Bahia 1, Guarani 0. Segundo gol do Grêmio, Gabriel Silva de pênalti. Tombense 0, Grêmio 2. Continua o Sport, 1 gol do Wagner Love, Operário 0. E 21h30, Leandro Borges narra aqui, Ponte Criciúma. Bahia com Jacaré na ponta canhota, rolou Luiz Henrique, puxa a rua para Mugni, outra vez Luiz Henrique vai no fundo, pé canhoto, cruzou, passa na cara do gol. Lá do outro lado vem Jamerson, ele evita a saída para a linha lateral, recebe a marcação em cima dele, caiu Vidal, recua, vem pela meia esquerda o time do Guarani, tentando a passagem pelo setor canhoto, perdendo lá atrás do campo de defesa, domina Rodrigo Andrade, 1-0 para o time do Bahia. No campo de ataque vem para a bola dominando o Giovanni Augusto, ele pede para o time se adiantar. Ninguém se desmarca, ele tenta o contato com o Isaac, marcado por 2, bola recuada para Giovanni Augusto, ele domina, solta para Vilela, trabalha com o lado interno do pé direito para Rodrigo Andrade, de um volante para o outro, Rodrigo Andrade tentou a enfiada de jogada para o Jamerson, a bola parou na marcação, vem lá atrás para afastar para Patrick de Luca, vem Vilela, chegou, deu bote, o árbitro parou, marcou falta para o Bahia.
Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí, toda a região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. 23 passados do primeiro tempo, placar de 1-0. Gol de pênalti, a bola bateu no braço do Derlan. E o Mugni meteu na rede. Lucas Mugni fez o gol do time do Bahia. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Caio Vidal está caído, o jogo está paralisado, o departamento médico foi acionado. E amanhã, grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia. Às 19 horas, direto do estádio Moisés Lucarelli, Atlético Paulínia e Sporting Clube Paulínia disputam a taça da competição. Transmissão pela Rádio Bandeirantes e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai acompanhar o jogo com imagens do jogo. Narração da Rádio Bandeirantes e imagens do jogo. Estaremos com 4 câmeras mostrando o jogo, a final para você. Oferecimento Wildson, som e iluminação profissional, palcos e coberturas personalizadas para o seu evento. WhatsApp 19997033814. Gencons Empreendimentos, o lugar perfeito para construir seus sonhos. Oferecendo o seu financiamento próprio. Acesse gencons.com.br e Clínica Ambiental. A solução completa e definitiva, segurança e sustentabilidade são nossos maiores compromissos. Acesse nosso site clinic.com.br. É tempo de análise. Gleger Zorzin, placar de 1-0, o time do Bahia. Depois esse ataque da Avó, dominou, entrada na área, pé canhoto, bateu, Kozlinski defendeu. Batida de perto, a canhota meteu a bola na área. Chegou Kozlinski para pegar e defendeu. Jogo até aqui, placar de 1-0, Bahia vencendo o Gleger. O Batista, o Guarani deu uma equilibrada no jogo, né? Mesmo assim o Bahia é melhor, pressiona, né? O Guarani chega em alguns momentos. Agora, eu tô achando o Guarani muito espaçado. Tem que agrupar um pouco mais o time, né? As linhas estão muito distantes. Você vê que aquela dobrada Isaac e Giovanni Augusto pelo lado esquerdo sempre dá muito certo com o Jamerson vindo por trás. E a gente não vê praticamente que nenhuma jogada, né? O Rodrigo Andrade, que é um jogador que sai um pouco mais, jogador que quando tem a bola sempre evolui para frente. A gente não tá vendo isso. Por quê? Porque, na minha opinião, o Guarani está muito espaçado, está muito longe. Precisa aproximar um pouco mais as linhas, até mesmo para dificultar essa evolução ofensiva do Bahia, Batista. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. E vem no campo de ataque da Avó, fez a parede, a bola voltou, Lucas Vidal, pé direito, bateu, ela foi desviada. No meio da zaga, vai embora. A bola saiu pela linha de fundo, chute do Caio Vidal. Escanteio para o Bahia bater pela esquerda. Vem pra bola o time tricolor baiano, uma festa impressionante. A Arena da Fonte Nova em Salvador completamente tomada. Escanteio pela esquerda, a bola vai ser erguida lá dentro da grande área. Momento de grande expectativa. Levantamento, Jacaré cruzou na área, deu rebote, voltou Vidal. Perna direita, mandou torto e para fora pela linha de fundo. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Ô Tigrão, o Guarani tem até mais posse de bola do que o Bahia, 55-45, mas só o Bahia finalizou até agora, hein, Tigrão? Essa posse de bola aí é aquela que é tão sem graça como namorar só pegando na mão, né, Batista? Não acontece nada, né? Toca daqui, toca... Na verdade, o Guarani, com a posse de bola dele, pelo menos até agora, 28 minutos, ele está tentando esfriar o ímpeto do Bahia. Ele está tentando diminuir a velocidade do jogo, esfriar o jogo.
né? Pelo menos até agora. Agora chega bem. Iago para Rodrigo Andrade, vai pro fundo, pé direito, cruzou na área, subiu Vidal de cabeça, recua o Matheus Klaus, foi lá em cima e pegou, pois não, o Tigrão concluindo o seu raciocínio. Então essa posse de bola também cresceu, porque o Bahia começou avassalador. Fez um, foi anulado, fez outro, foi validado, e depois teve uma outra cara a cara, 2 milagres do Kozlinski. Aí, com 1-0, o Bahia puxou um pouquinho para trás. Quer dizer, não que tenha recuado, tá mantendo 3 jogadores à frente. Mas também passou a tocar, valorizar um pouquinho mais a posse da bola. E aí o jogo esfriou. Quando ele esfriou, também por consequência da mudança de postura do Bahia, que não ia aguentar aquela velocidade, aquela pressão. Fisicamente não dá para exercer isso o jogo todo. Jacaré, pé direito, bateu! Espalma Kozlinski! Jacaré foi levando e experimentou do meio da rua uma pancada de perna direita. A bola rodando cheia de guizos. Fez uma grande defesa Kozlinski. E na sequência, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. O último toque foi do jogador do Bahia, Gleger Zorzin. Mais uma defesa do Kozlinski. Grau de dificuldade, conceito e definição. Viu a curva que a bola fez, né, Batista? Ela veio toda rodando, cheia de guizos, com certeza. E ele fez uma grande defesa, jogando a bola para o lado. Grau de dificuldade, 7,85. Domina o time do Guarani, vem Jamerson pela esquerda na frente do campo de ataque. Tentou a passagem, Giovanni Augusto erra o passe, vem, tira Ignácio, erra o passe também. A bola caiu pela direita, Alvarinho toca o jogo para Vilela, volantão do Guarani. Abriu, lateralizando o jogo com o Isaac, ele recolheu, buscou o Jamerson, passou Jamerson, dominou, voltou a bola para Isaac, ele não encontra o buraco para o cruzamento, volta, recua. Toca pela esquerda, vem para a bola no campo de ataque outra vez, Giovanni Augusto para Isaac, lançou para Rodrigo Andrade, vai no fundo, cortou bonito, arrumou pé direito, cruzou Isaac, pé direito, bateu! Espalma Matheus Klaus, Isaac inclinou o corpo, recolheu e de pé direito bateu! Chegou tirando lá atrás, afastou, tem dúvida se foi o zagueiro, foi o goleiro, foi o zagueiro, tirou de cabeça Luiz Otávio, portanto a defesa foi do Luiz Otávio, salva, Luiz Otávio salvou o Bahia. Escanteio para o Guarani bater. Escanteio cobrado, a bola na área. Vem lá atrás para afastar, tira. A bola caiu com o Davó dentro do círculo central. Ele tenta levar. Chega aí, vem Iago na marcação. Retoma. E sobra lá atrás com o time do Guarani, pois não, a sua informação diz aí é do Pinheiro. E atenção, hein, gol do Ituano, Ailon, Londrina 0, Ituano 1 nesse momento, Ituano quinto colocado com 57, Vasco que perdeu ontem, quarto com 59, diferença de 2 pontos, como você disse aí, última rodada tem Ituano e Vasco. Ô, Gleger, tive num primeiro momento a impressão do Matheus Klaus, mas um segundo antes o Luiz Otávio salvou o time do Bahia de tomar o gol de empate. Exatamente, né, Batista? Fiquei com a impressão também, a primeira impressão, parecia que o goleiro tinha feito a defesa, mas o zagueirão fez a leitura, mas o Isaac tem que bater no chão, né? O Tigrão sabe como é que é, quando vem de frente, né, Tigrão? Joga lá do outro lado no chão, não dá chance para zagueiro, não dá chance para goleiro. Que sem dúvida foi aquele, nós teremos lá na defesa do jogo a sorte do jogo, que foi o zagueirão que tirou. Apaixonados por ferramentas e profissionais da Anhanguera, você encontra tudo o que precisa, acesse anhangueraferramentas.com.br. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 33 passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Fonte Nova em Salvador. Depois dessa falta, eu sigo com o giro.
vem pra bola, Giovanni Augusto, partiu, pé direito, mandou na área, chega para tirar para trás, Marcinho, a bola caiu na cabeça de Luiz Henrique, ele tira a bola da área, caiu com Iago pela direita, recolhe, domina, recua, vem chamando Rodrigo Andrade, último homem do Guarani, ele recua dentro da área para Kozlinski, que saiu jogando lá pela esquerda com Jamerson, abriu na lateral pelo lado esquerdo, a bola está no campo de defesa, domina Giovanni Augusto, fugiu da marcação, levanta ele perto da direita, vem de cabeça Ignácio, tirou a bola, voltou, sobrou, dominou Isaac, puxou, arrumou, serpenteou em cima da marcação, saiu dela, por dentro vem pra bola, Genilson tenta o passe, rolou pela direita para Iago, Rodrigo Andrade, pé direito, bateu pra fora, meteu o pé direito, Rodrigo Andrade, ela acertou a rede, mas pelo lado de fora saiu em tiro de meta para o Bahia bater. Aparecendo sempre como elemento surpresa no penúltimo lance aí. Aquela bola que inclusive depois do zagueiro bater de cabeça, ela ainda beijou o travessão do Bahia. Rodrigo Andrade aparecendo dos dois lados do campo. No lance anterior ele deu um corte, ameaçando que ia cruzar e puxou para dentro. Trouxe do pé esquerdo para o direito. Zagueiro do Bahia arrancou com o peito, arrastando o peito no chão, aquele tapete publicitário que tem atrás do gol. Ficou deitado. Jogada linda do Rodrigo Andrade. O Guarani agora passa a transformar uma posse de bola também em um pouco mais de contundência ofensiva. Nesse momento, podemos dizer que o expediente do jogo é o seguinte: um time tomando a iniciativa, esse time é o Guarani, e o outro isolando o Davó e Jacaré à frente no contra-ataque, mas já na frente. Estratégia do Bahia e do Barroca. Nesse momento o Guarani é melhor. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Arena Fonte Nova, em Salvador. Bahia tá vencendo o jogo. Bahia 1, Guarani 0. Atenção, diminui o Tombense, Jean Lucas, Tombense 1, Grêmio 2, briga acirradíssima pelo acesso. Londrina 0, Ituano 1, gol do Ailon e mais 2 gols do Sport, de novo Granlove e Fabinho. Sport 3, Operário 0. É o seguinte, o Vasco é quarto colocado com 59, em quinto Ituano nesse momento 57, em sexto Sport 56. Domina o time do Guarani, vem pela ponta canhota, Isaac cometeu falta. Em cima do Caio Vidal, a falta para o Bahia. O para-brisa trincou. Não troque antes da avaliação da Sofisticada Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Seja uma loja Sofisticar, saiba como. Acesse sofisticarautovidros.com.br. E daqui a pouco, 21h30, estádio Moisés Lucarelli, Leandro Polis vai dar o recado, tá registrado. Ponte Preta e Criciúma. Domina vem pela esquerda, o árbitro está marcando uma falta. Braço esquerdo levantado, o Guarani tentava levar vantagem, o árbitro, senhor Wilton Pereira Sampaio, FIFA de Goiânia, marcou falta para o Bahia. Ele deu uma solada do Genilson e solou, foi com a sola mostrando a trava da chuteira para o adversário. O juiz demorou um pouquinho para definir, mas acabou anotando a falta que existiu, falta de ataque do Guarani. E você, em alguma vez na sua vida, Tigrão, você estava tentando levar vantagem e tomou uma solada? Ah, muitas vezes. Vem o time do Bahia, Davó dominou pela lateral da grande área, cruzou para trás, pé canhoto, Mugni bateu, a bola explodiu na defesa campineira, sobrou com Davó, pé direito, cruzou na área. Toque de cabeça, vai embora. Ricardo Goulart chegou finalizando o capitão do Bahia. A bola por cima do gol pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Guarani bater.
Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. 38 minutos passados da etapa primeira, 1-0. Lucas Mugni marcou o único gol do jogo, cobrando pênalti. A bola bateu no braço do Derlan. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E amanhã, 7 da noite, não perca a grande final. Copa Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia, Atlético Paulínia e Sporting Clube Paulínia disputando a taça. Transmissão pela Rádio Bandeirantes e também no YouTube da Rádio Bandeirantes com imagens do jogo. Você vai acompanhar o jogo inteiro, inclusive com replay e tudo mais, com detalhe no YouTube da Rádio Bandeirantes. Apaixonados por ferramentas e profissionais da Anhanguera, você encontra tudo o que precisa. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Vilela tá caído, o árbitro tá chamando lá um jogador do Bahia. Autoriza departamento médico em campo e vai dar cartão amarelo. Marcinho, número 15, está amarelado. Foi ele que cometeu a falta, ele deu uma rasteira, Aliás, o Vilela tomou uma rasteira e aí conseguiu levar a vantagem. Quem deu a rasteira foi o Ricardo Goulart. E aí um lance terrível, né? Poderia ter arrebentado, o Marcinho poderia ter arrebentado com a cabeça do Vilela se pega o chute. E o árbitro entendeu como uma entrada faltosa, violenta, e deu cartão amarelo para o Marcinho. O Vilela está sendo atendido pelo departamento médico. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Tem coisa que é legal. Opa. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Ele é muito gentil, muito obrigado. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. 62 anos em outubro. Aproveite as ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Chame pelo WhatsApp 11 964 290 680. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Conheça a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079, no Vila Rica. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue na Odonto Clinic 33427000. É também o WhatsApp. E atenção, profissional e apaixonadas por ferramentas. Só na Anhanguera você encontra as melhores ofertas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Placar de 1-0, o time do Bahia exerceu uma pressão fortíssima no começo da partida. Fez um gol, foi anulado, o gol do Davó, e depois teve um pênalti para o time do Bahia, e o pênalti foi convertido por Mugni. Placar de 1-0, gol dele. E vem o time do Bahia tentar levar do campo de ataque. Vem pela esquerda, Davó. Mas o Jacaré caiu, agora se levantou, vem para a bola. Tentou a passagem, não conseguiu. Toca atrás, Davó, erra o passe, Luiz Otávio. A bola sobrou com o Vilela. Ele recorre no campo intermediário. O time do Guarani vem saindo lentamente no campo de retaguarda. Jamerson soltando a bola para Giovanni Augusto. Se irrita porque todo mundo está marcado. Não tem com quem jogar.
Volta a bola lá pela esquerda no campo de defesa. João Vitor domina atrás para Vilela. Vem na cabeça do círculo central. Leva contra a marcação do Ricardo Goulart. Recua pela direita para Ivan Alvarinho. Toca o jogo no campo de retaguarda. Vem para a bola João Vitor para fazer o passe para Derlan. Derlan trabalha. Meteu a bola para Jamerson na lateral. Ele tenta perfurar a marcação do Marcinho. Voltou na esquerda. Derlan tocou na frente. É falta. Giovanni Augusto tá caído, mostra o braço para o árbitro, dizendo que ali ele tomou uma pancada fortíssima. Braço todo tatuado, praticamente ali um gibi. Antigamente tinha uma revista, chamava fotonovela, né? Então era o texto e mais lá uma foto. Era fotonovela, novela na revista. Então realmente tem ali uma bíblia no braço do Giovanni Augusto. Sai jogando o time do Guarani, placar de 1-0, tá perdendo o jogo. Giovanni Augusto trabalha pela meia, levou contra a marcação, toca o jogo para Isaac pela esquerda, cochilou, perdeu o Ricardo Goulart, tomou, recolheu, girou, a bola bateu no árbitro, não pode. Ele tá querendo jogar, né? O árbitro tá com vontade. Pereira Sampaio não pode, então a bola vai ser colocada no chão. Ele tomou a bola, pô. Ele tomou a bola do jogador do Bahia, desarmou. Que erro de posicionamento grotesco, primário. Tudo bem acompanhar o lance de perto, é obrigação do juiz. Agora, dar o bote para tomar a bola foi a primeira vez que eu vi, hein? Olha lá. Ó, desarmou o Ricardo Goulart, legal, legal. Aliás, tem pinta de volantão o juiz. Só o Godoy, né, o árbitro, teve um jogo festa, esses jogos de final de ano. E ele foi convidado para apitar. E vem o time do Bahia, Ricardo Goulart. Abre o jogo pela direita. Tentou o cruzamento, a bola foi para fora. E aí já estava acabando o jogo. Aí o Godoy pegou a bola e fez o gol. Participou. Foi a única vez que um árbitro fez gol. Marcinho, pé direito, cruzou na área do Guarani. Chegou Tavó para tocar de cabeça. Ela tocou na defesa, foi para a linha de fundo, saiu. É escanteio pela esquerda para o Bahia bater. Escanteio pelo lado esquerdo. Jogada diagonal vindo da direita para o meio da área. Houve o desvio. O Bahia vai para cima. O Aragão também fez um gol. Só que o do Aragão valeu, né? São Paulo e Palmeiras. Fez um golaço. E não tinha esse negócio, bateu no juiz, para. Não, bateu nele, foi para a rede. Ele desviou totalmente a trajetória da bola. Gol para o São Paulo contra o Palmeiras. Levantamento, bola na área. Cruzamento na cobrança de escanteio. Chega lá atrás pela esquerda. Jamerson apenas policiou a saída da bola, porque o último a tocar dela foi jogador do Bahia. E o pior de tudo é que o Aragão não sabia o que fazer, não podia anular. O juiz na época era um elemento neutro, como é a trave. E aí bateu nele, a bola ia para um lado. Bate nele, ele desvia totalmente, ela vai no outro canto. Gol! Ele ficou sem jeito, falou, não tem o que fazer, ele pegou e vibrou. Palmeiras e Santos, né? Palmeiras e Santos. É São Paulo, né? Giovanni Augusto cometeu uma falta, tomou cartão amarelo. Deu uma carrinhada selvagem. Giovanni Augusto amarelado. É o terceiro. É o terceiro, né? Terminou o campeonato para ele. Acabou o campeonato para o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, que pertence ao Guarani, tem contrato até no final do Campeonato Paulista. E o Guarani está tentando ampliar esse contrato até o final da Série B do ano que vem. É falta pela direita. Vem tomando posição para fazer a cobrança. Mugni partiu o pé direito, levantou na área. O toque de cabeça de Ignacio subiu. O Kozlinski pega. Pegou firme lá atrás. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas na tela da Band. Vem embora o time do Bahia, Marcinho. Meteu o pé direito, fez o cruzamento. A bola desviada, vai embora. Tocou no Derlan, ela subiu, veio caindo repentinamente. Foi embora para fora pela linha de fundo. Em escanteio pela direita, escanteio para o Bahia. Os donos da bola, futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Escanteio lá pela direita, vem Marcinho para fazer o erguimento da bola lá para a área. São 5 do Bahia na área do Guarani. Levantou Marcinho, subiu o Derlan.
De cabeça tira, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Novo escanteio para o Bahia. Novamente lá pela direita, se prepara. Vai para a bola Marcinho. Ele bate com a perna direita e o escanteio também é pela direita. 4 do Bahia dentro da área, 1 no rebote. Vem pra bola, partiu Marcinho, pé direito, levantou direto. Vem de soco Kozlinski, mas a bola havia feito uma curva pelo lado de fora. André Aranha, que foi grande repórter esportivo em Campinas, costumava dizer que a bola fez a curva da banana. Adorava a banana, né? Adora ainda. Aranha fala de banana, ele até saliva. Ô Batista, você tem razão, viu? Foi Campeonato Paulista de 1983. Palmeiras e Santos, o Santos estava na frente, o Aragão empatou o jogo para o Palmeiras. Cruzamento na área, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. Houve um toque ali, mas a bola já havia transposto a linha de fundo. Portanto, é tiro de meta para o Guarani bater. Tem um jogador do Bahia que está caído, é o Davó. O árbitro autorizou a entrada da maca para atender ali o Davó, né? E o departamento médico, o Davó está reclamando que um toque por trás do Rodrigo Andrade. Quando ele caiu, ele deslocou o braço. E o bigode do Davó parece que ele tá com um morcego na boca. E ficaram as duas asinhas, filhotinho de morcego. Ficaram as duas asinhas do lado de fora, é bonitinho o bigode dele. Batista, só para não deixar a informação de lado, o juiz levou o jogo até 49. E nesse momento, fale aí você o que é que ele fez. Exatamente, o árbitro encerrou a partida. Termina o jogo. Termina a primeira etapa do jogo. Placar de 1-0, único gol da partida, marcado de pênalti. Mugni meteu na rede, fez 1-0 e vem aí o intervalo inteligente diferente do rádio brasileiro. Alô, Edu Pinheiro. Mas muito obrigado, meu grande amigo. O Ituano tá ganhando lá em Londrina e bota fogo no campeonato, hein? O retrovisor do Vascão, o Vasco tá ganhando, o Ituano tá chegando e tem Ituano e Vasco em Itu. Na última rodada, a diferença tá de 2 pontos, hein? A favor do Vasco. Bom, vamos lá. É o seguinte, Zorzinho. Olha, o Guarani não tem Lucas Ramon, suspenso. Não tem Richard Rios, suspenso, que é volante. Persson, suspenso, volante. Diogo Matheus, lateral direito, saindo do departamento médico. E tem no banco Bruno José e Uritan, que é banco. Matheus Ludi, que é banco. Em sendo assim, joga com Kozlinski. Ivan Alvarinho é o argentino, lateral direito. João Vitor, Delan, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Isaac, Iago e Genison, sendo que Giovanni Augusto foi amarelado a terceiro, não joga contra a Chapecoense no último jogo aqui no Brinco, tá bom? Começou efervescente, Zorzinho, com 10 minutos de jogo, olha só o que aconteceu. Com 1 minuto, Kozlinski pegou uma boa, sem ângulo aí, chutou aí o Lucas Mugni. Na sequência, uma falta lateral, zaga do Guarani não entrou por milagre. Teve um gol do Davó que foi anulado. Aí teve o lance do pênalti de Erlan. A bola bate na mão de Erlan, no brasileiro é pênalti. Lucas Mugni bate isso com 10 minutos e com 11 minutos, 1 minuto depois de ter dado o gol, o Kozlinski salva 2 vezes. Momento bom do Guarani foi com o Isaac. O gol incrível que ele perdeu a 30 minutos. Bahia 1, Guarani 0. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo. Edu, você fez aí o desenho perfeito desse primeiro tempo. O Guarani começou assustado, né? Demorou para ajustar, tomou o gol. Aliás, tomou 2, um corretamente anulado. E o Kozlinski, né, fazendo grandes defesas. A partir daí, depois o Guarani conseguiu ajustar. Ajustou o emocional, né? Eu ainda estou com uma leitura de que o Guarani está dando muito espaço. As linhas estão muito dispersas, né? Precisa agrupar um pouco mais, estar um pouco mais juntas. A gente vê aquele trio, né, lá do lado esquerdo, Giovanni Augusto, Isaac e Jamerson participando pouco. O Guarani chega aqui com o Rodrigo Andrade e o Iago pelo lado direito. Até que o Ivan Alvarinho, que é uma espécie de zagueiro, né? Ele fecha lá com 3 homens para liberar um pouco mais o Jamerson.
aparece pouco à frente, né? Se ele tivesse um pouco mais de profundidade, se ele se apresentasse um pouco mais, o Guarani poderia crescer um pouco mais ali pelo lado direito, porque o Iago e o Rodrigo Andrade estão bem no jogo. Então precisa melhorar um pouco mais esses ajustes. Você vê que agora no intervalo eu voltaria com o Yuri Tanque. Eu acho que ele merece uma oportunidade aí, tem mais presença diária, né? A gente percebe que o Janison tá sem ritmo ainda, né? O Mozart tá querendo dar quilômetros rodados, mas tá sem ritmo, né? Teve 2, 3 bolas ali, sempre impedido, teve uma outra que ele tentou ajeitar e errou o passe. Então coloca o Yuri Tanque, que tem presença diária, que é um cara que segura os zagueiros. Agora a gente precisa incomodar um pouco mais, mas melhorou. Do que começou o jogo, deu uma melhorada, deu uma equilibrada, apesar de achar que o Bahia ainda é melhor. O Bahia, todas as vezes que chega com muito perigo. Então o Guarani tem que ajustar esses pequenos detalhes. Eu faria essa pequena mudança. Agora, não dá para voltar para o segundo tempo da forma como começou o jogo. Começou totalmente desligado, desconcentrado, assustado, né? Com essa pressão, a pressão, como disse o Tigrão. Isso aí o Guarani tinha que estar preparado, pô. Você vai jogar, vai enfrentar o Bahia, precisando vencer para subir, para conquistar o acesso, jogando em Salvador, na Fonte Nova. Porra, é óbvio que vai ter pressão, é óbvio que vai estar lotada, é óbvio que a Fonte Nova vai pulsar. Então, o Guarani realmente deu uma vacilada aí, mas se organizou. Agora, espero um Guarani mais atento e mais organizado no segundo tempo, Edu. Muito bem, olha, com esse resultado, o Bahia 1-0, o Bahia vai subindo, e olha, ontem o Vasco perdeu 3-2 para o Sampaio Correia, o Ituano está ganhando em Londrina, intervalo, Londrina 0, Ituano 1, em quarto colocado o Vasco tem 59, em quinto Ituano 57, última rodada, Ituano e Vasco em Itu. Nesse momento, não tem nenhuma possibilidade do Sport subir, justamente por conta do confronto entre Ituano e Vasco. O Sport vai vencendo 3-0 o Operário lá na Arena Pernambuco. O Wagner Love marcou 2 gols. É isso aí, intervalo, já o Tigrão vai falar. Bahia 1, Guarani 0. É com a Bandeirantes. Direito de resposta. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo vai ser congelado. A propaganda do Lula está enganando você. A propaganda do Lula mente para ganhar seu voto. Votar no Lula é votar numa grande mentira. Coligação PL, PP e Republicanos. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chico Pinheiro, apresentador. Graças a Deus é sexta-feira, só que hoje é uma sexta diferente, porque domingo tem eleição e quem compara, escolhe em São Paulo, Fernando Haddad. Obrigado pelo apoio, Chico. Importante ter do nosso lado um jornalista bem informado, que sabe que temos as melhores propostas para o Estado. Faltam só 2 dias para a gente tomar a decisão certa ou se arrepender por 4 anos. Do domingo é 13 neles. E até segunda, com Haddad governador. Ligação Juntos por São Paulo. O atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Piso cerâmico interno brilhante Firenze, 58 por 58 centímetros, caixa 2,35 metros quadrados, Viva Cerâmica, por apenas R$16,90 ao metro quadrado. Venha já para o atacado da Construção Obra Já, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Fala, presidente Lula. Não deixe de votar. Seu voto pode ser o que falta para mudar seu futuro. No dia 30, aperto 3. Com amor e esperança, eu tenho certeza, domingo será um lindo dia. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. PCP Sol, Rede Solidariedade, Agir Avante Próximo.
Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Forte 10. Agora a escolha tá fácil pra gente votar direito. Tarcísio, o melhor ministro, Haddad, o pior prefeito. Agora a escolha tá fácil pra gente votar direito. Tarcísio, o melhor ministro, Haddad, o pior prefeito. De um lado o melhor ministro, do outro o pior prefeito. Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. São Paulo, pode mais. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para defender as famílias é o que faz crescer o assassinato de mulheres, crianças e adolescentes. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para afastar bandidos aumenta o arsenal do crime da milícia. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para proteger o patrimônio é o que fez o aliado dele, Roberto Jefferson, tentar matar policiais federais. A arma tem que estar com uma polícia bem treinada. Dia 30, dê um basta nas armas e na violência. Bolsonaro nunca mais. Da Esperança, PT, PCB, Sol, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Pro. Chico Pinheiro, apresentador. Graças a Deus é sexta-feira. Só que hoje é uma sexta diferente, porque domingo tem eleição e quem compara, escolhe em São Paulo, Fernando Haddad. Obrigado pelo apoio, Chico. Importante ter do nosso lado um jornalista bem informado, que sabe que temos as melhores propostas para o Estado. Faltam só 2 dias para a gente tomar a decisão certa ou se arrepender por 4 anos. Do domingo é 13 neles. E até segunda, com Haddad e o governador. Ligação Juntos por São Paulo. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, abriu, lateralizando o jogo com o Isaac, ele recolheu, buscou o Jamerson, passou Jamerson, dominou, voltou a bola para Isaac, ele não encontra o buraco para o cruzamento, volta, recua, toca pela esquerda, vem para a bola no campo de ataque, outra vez Giovanni Augusto para Isaac, lançou para Rodrigo Andrade, vai no fundo, cortou bonito, arrumou pé direito, cruzou Isaac, pé direito, bateu! Espalma Matheus Klaus, Isaac inclinou o corpo, recolheu e de pé direito bateu, chegou tirando lá atrás, afastou, tem dúvida se foi o zagueiro, foi o goleiro. O Luiz Otávio tirou, seria o empate do Guarani. Lucas Mugni de pênalti fez em Bahia 1, Guarani 0 intervalo. Se sobrar tempo, o Tigrão vai falar. Agora, 20 horas pontualmente. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Tarcísio me leva. Essa eleição tem 2 lados. Do meu lado tem um projeto de esperança, de respeito com todos os paulistas e desenvolvimento pra gente avançar mais. No dia 30, vote 10. Tarcísio me leva, que eu te quero, me leva, que o futuro nos espera. Tarcísio é 10 e com ele vou. Tarcísio me leva. O
para-brisa trincou? Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros, especializada em reparos, com equipamentos de alta tecnologia. Vai deixar o para-brisa como novo. Mas se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Promoção Sofisticar nas lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Quer ter sua própria Sofisticar? Saiba como pelo WhatsApp 11 96429 0680. Bolsonaro quer esconder esta notícia, mas esta semana o Brasil todo ficou chocado. O plano dele é cortar o aumento do salário mínimo e congelar qualquer reajuste da aposentadoria. Ouça o que ele afirma. Um corte linear de 25% no salário, pensões e aposentadoria de todo mundo. Com Bolsonaro, o que já está ruim vai ficar pior. É por isso que trabalhadores e aposentados não votam em Bolsonaro. Esperança, PT, PCB, Sol, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Pró. Seleção do profissional Anhanguera Ferramentas. As melhores ofertas estão na Anhanguera. Confira. Caixa com ferramentas Tramontina, 65 peças, 10 de 159,90. Chave de impacto Puma, 649,90. Jogo de brocas Bosch, com 30 peças, por apenas 79,90. Corra para a Anhanguera. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. Direito de resposta. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo vai ser congelado. A propaganda do Lula está enganando você. A propaganda do Lula mente para ganhar seu voto. Votar no Lula é votar numa grande mentira. Coligação PLPP e Republicanos. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá. Direito de resposta. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo será congelado. A propaganda do Lula está enganando você. É mentira que o salário mínimo vai ser congelado. A propaganda do Lula está enganando você. A propaganda do Lula mente para ganhar seu voto. Votar no Lula é votar numa grande mentira. Coligação PLPP e Republicanos. Quero fazer um compromisso de honra com você, de que vou preservar todas as suas conquistas e corrigir o que está mal. Vou defender o estado onde nasci. Farei um governo independente, sem interferências. Seremos você e eu, a trabalhar juntos, a construir e a cuidar juntos. Eu te dou a minha palavra. Eu amadureci e aprendi com o meu passado. E peço a oportunidade de provar que sou digno do seu voto. Vamos juntos. Juntos por amor a São Paulo. Coligação Juntos por São Paulo. Futebol é com a Bandeirantes. Carlos Batista. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani. A alteração no Guarani, saiu Ivan Alvarinho, número 5, e entrou Matheus Ludic, número 2. A alteração, portanto, no time do Guarani. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. É falta para o time do Bahia. Vem para a bola para fazer a cobrança. São 3 homens bugrinos ali na composição da barreira humana. Mugni vem para a cobrança. 2 minutos passados da etapa final. Autorizado o levantamento na área. Passa por todo mundo. Uma cavadinha na área para a entrada do zagueiro Ignácio. Ninguém entrou, a bola foi embora, para fora pela linha de fundo. O Marcinho, na verdade, foi quem cobrou a falta e a bola saiu pela linha de fundo.
Vamos lá, Tigrão, a sua opinião, o que muda aí a saída do Alvarinho, a entrada do Ludic? Ele estava muito mal, Alvarinho, né? Uma invenção aí do Moser. Eu, quando vi isso aí, falei, meu Deus, que falta de percepção, né? Deixa um especialista no banco e vem com uma improvisação. O cara é volante. Não fez nenhuma jogada ofensiva e as principais jogadas do Bahia foram do lado dele, inclusive sobrecarregando sobremaneira o Iago, que tinha a todo momento que fazer a recomposição, mas não tem o cacuete de marcador. Mexeu bem. Agora, mexeu bem por quê? Porque escalou mal. Informação, daqui a pouco a Ponte vai entrar em campo para enfrentar o Criciúma. O Amaral foi convocado para a seleção brasileira, categoria sub-20. São 2 amistosos em novembro e a convocação de 23 jogadores. E está convocado então o jogador Amaral do time da Ponte Preta. Ludic vem lá pela direita, tentou o cruzamento na área, a bola passou, mas o Matheus Klaus pegou com enorme facilidade. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Daqui a pouco, 21h30, Ponte Preta e Criciúma, majestoso. Narração de Leandro Boles aqui na Bandeirantes. E amanhã, 7 da noite, também no estádio Moisés Tucarelli, a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia, Atlético Paulínia e Sporting Clube Paulínia disputando a taça. Transmissão pela Rádio Bandeirantes e também imagens do jogo no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, este jogo aqui, nós estamos no ar. Se você ainda não é assinante do canal, seja. E lembre-se de ativar o sininho. Todas as vezes que tiver uma nova transmissão, você será avisado. E dê um like aí para nós. Dê um like aí para nós e muito obrigado pela audiência. Vilela deu o bote lá atrás, ganhou, ultrapassou a linha da metade do campo, rompeu pela meia, esqueceu a bola e ficou caído. Veio lá atrás para afastar, tira Marcinho, mas erra o passe o Derlan. Pega, domina pela metade da quarta zaga, solta o jogo na lateral para Jamerson, pela esquerda ele perdeu. Recebe Caio Vidal, partiu para fazer o passe por dentro. Vem Ricardo Goulart, abriu lá pela esquerda para Luiz Henrique, rolou de volta. Vem para Jacaré na entrada da área, ameaçou a finta, levou com a perna direita, cruzou na área para Davó. Cruzamento ruim, vem Jamerson lá atrás para afastar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5, quase 6, etapa final. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Arena Fonte Nova em Salvador, Bahia 1, Guarani 0. E segue, segundo tempo de Londrina 0, Ituano 1, Sport 3, Operário 0 e 21h30 o Boris narra Ponte Criciúma. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, AM 1270 e FM 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Batista. Oi, pois não, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. O Guarani já pegou a jarra. Domina o time do Bahia, bola aberta lá pela ponta canhota, placar de 1-0, vem Jacaré, pé direito, uma paulada, vai embora! Para fora pela linha de fundo, ele saiu pela esquerda, derivou por dentro, arrumou para o pé direito e bateu forte, a bola passou lambendo o travessão, que perigo! Por muito pouco, Jacaré não faz o segundo pro Bahia, é tiro de meta pro Guarani bater. Bateu forte o Jacaré, cortou da esquerda para meia, veio por dentro, fez a diagonal e mandou o sapato. Olha o Guarani. E vem o time do Guarani, Iago dominou, rolou pé canhoto, bateu! Espalma!
calma, Matheus Klaus. Bateu no cantinho. Pé canhoto, a bola ainda tocou na grama. Iago exigiu a defesa, a bola passou e foi embora. Pra fora, pela linha de fundo, no toque do goleiro Matheus Klaus. Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade. Matheus Klaus, número 77, Gleger. A bola é difícil demais, né, Batista? Tanto que o Matheus tá ali sentindo ali, ó. De tanto que ele esticou. Fez uma grande defesa. Foi lá no cantinho. Belíssima batida do Iago. Grau de dificuldade 7,95. Sabe por que eu falei que o Guarani pegou a jarra ou não? Por quê? Por quê? Já tá com ela pela metade, enchendo até o final de água para despejar o volume no chope do Bahia, que parou de jogar. Fora esse chute do Jacaré aí, segundo tempo errando muito, o Guarani acertou o posicionamento, corrigiu aquele buraco que existia lá na lateral direita com a entrada do Ludic, que também está avançando, já fez um cruzamento ali perigoso que desviou na zaga e se ofereceu para o goleiro. Tá doidão o Guarani para meter a água no chope do Bahia, que se ganhar sobe. E olha, a jarra já está na mão da equipe campineira. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Placar de 1-0, o time do Bahia está vencendo o jogo está paralisado. O goleiro tem essa prerrogativa. O jogo tem que ser interrompido para o atendimento ao arqueiro. Está sentindo o braço, Matheus Klaus. Foi atendido ali pelo departamento médico do Bahia. Pois não, a informação diz aí Edu Pinheiro. Como estão as coisas? O Ituano fez 1-0 com o Ailon. O próprio Ailon perdeu um pênalti no finalzinho do primeiro tempo. E agora a Ailon marca de novo. Marca o segundo, hein? Segundo tempo de Londrina 0, Ituano 2. Escanteio pro Guarani, lá pela direita, Giovanni Augusto vem nela, partiu o pé direito, cruzou na área, vem de cabeça, o goleiro chega lá atrás para tirar o zagueiro, a bola caiu lá atrás no campo de defesa com o último homem do Guarani, Rodrigo Andrade, ele vai recuar para Kozlinski. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10:30, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Arena Fonte Nova em Salvador. Olha o time do Guarani, domina lá pela direita, tenta invadir a área. Gênison rolou no fundo, Ludic cruzou na área, tira Inácio. Subiu, corta, de cabeça o zagueiro do Bahia. É arremesso pela direita, o Guarani vem com Ludic. Vai usar a força do braço. Autorizado. Ludic levantou a bola na área para Gênison. Vem o zagueiro, tira a bola, vai para a linha de fundo, saiu em escanteio. Escanteio para o Guarani bater lá pela direita. Daqui a pouco eu sigo com o giro do placar. Iago, ele dá uma limpada ali com a chuteira, tem um barro ali no quarto de círculo. Iago meteu o pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, tira Inácio. A bola vai para a linha lateral, é arremesso, novo arremesso. O time do Guarani continua no ataque. O próprio Iago cobrou o arremesso lateral, a bola sobra com Ludic pela direita. Para Rodrigo Andrade, domina dentro do círculo central, vai manobrando pela meia direita, rolou para Vilela na lateral pela direita. Aliás, Giovanni Augusto, ele domina, tenta rolar, tocou na frente pela meia direita. Rodrigo Andrade foi derrubado. O árbitro parou, marcou. Giovanni Augusto reclama cartão. O árbitro não deu cartão, apenas a falta. Lá pela direita, a falta para o time do Guarani bater no campo de ataque. Bela evolução mais uma vez de Rodrigo Andrade, puxou de um lado para o outro, passou no meio de dois jogadores do Batista, do Bahia, e aí foi sarjeado por trás. Não sei se ele vai ter gás para manter esse ritmo, porque não jogava há muito tempo.
Mas até agora, grande partida de Rodrigo Andrade. Falta Giovanni Augusto, pé direito, cruzou na área, toque de cabeça, João Vitor. Defendeu Matheus Klaus. Que defesa! Levantamento de Giovanni Augusto, fez o cruzamento, subiu, tocou na bola, João Vitor, e o Matheus Klaus defendeu no puro reflexo com a mão direita. E na sequência tirou Luiz Otávio. Salva o time do Bahia. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Vem para a bola Jamerson, autorizado, cobrou curtinho para Giovanni Augusto, pé direito, cruzou na área, vem de soco, Matheus Klaus tira, rebote para Ludwig pela direita, partiu, levou no fundo, cruzou para trás, tira lá atrás Luiz Henrique. E agora segura o contra-ataque, Jacaré puxa pela esquerda, tenta levar, chegou dividindo, o árbitro parou, marcou, Derlan cometeu a falta. Gleger Zorzin, que defesa, Matheus Klaus, a cabeçada do João Vitor, e o Guarani só não fez o gol de empate por causa da defesa do Matheus Klaus. Conceito e definição, grau de dificuldade, Matheus Klaus, Gleger. Aí é milagre, né, Batista? Milagre. Praticamente a bola dentro do gol, o Matheus vai lá e faz uma grande defesa. Como diria Valdemir Gomes, ele tomou e destomou. Então o grau de dificuldade 8,45. Defesaça pelo nosso regulamento, defesaça é acima de 8. Vem pra bola o time do Bahia, dominou lá na ponta canhota, vem Davó, rolou na lateral pela esquerda outra vez, a bola com Davó, ele limpa, carrega, levou na perna direita, cruzou, Vilela tira, afasta de qualquer jeito, a bola sobra com Iago, ele recolhe no campo de defesa, tem pela frente Mugni, autor do gol do time do Bahia, tentou levar na lateral, é placar de 1-0, o time do Bahia segue vencendo o jogo. Sanasa Campinas, classificação A com grau de investment grade pela Fit Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. 1-0, o time do Bahia vai vencendo o jogo. Daqui a pouco tem Ponte Preta e Criciúma, estádio Moisés Lucarelli, com a narração de Leandro Boles. Domina o time do Guarani com Vilela. Ele pisa na bola, arruma, vira o jogo lá pela direita para Lud, que vai subindo o ataque lá pela meia. Batendo rasteirinho para Iago. Ele arruma na perna canhota, cruzou na área para fora. Cruzou pelo alto, a bola se perde, vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Bahia. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos. E tudo para acabamento. Entrega em Campinas e toda a região. Chame pelo WhatsApp 19, é o código de área. E o número 983150103. Aeropisos. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados, olha o time do Guarani, Iago, ele domina, vai para cima da marcação, levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento, um pé, chutou a bola no outro pé, e a bola foi para a linha de fundo, ele vai discutir com o Bandeira, mas é tiro de meta para o Bahia. 16 passados, segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Arena Fonte Nova em Salvador, Guarani 1, aliás, Bahia 1, Guarani 0, Edu. Segundo tempo, Londrina 0, Ituano 2, Sport 3, Operário 0. Nesse momento, Bahia subindo, última vaga, Vasco ou Ituano. 21h30, o Boris narra Ponte Criciúma. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai embora Jamerson, dominou, tocou o jogo na ponta canhota para Giovanni Augusto. Ele se enrolou com o Ignácio que estava na marcação. E a bola foi embora, para fora pela linha de fundo. O árbitro está paralisando o jogo. Está gritando Giovanni Augusto, querendo um cartão. Querendo um cartão, vai ter uma alteração aí no jogo. No Bahia.
Tá indo embora o número 16, Ricardo Goulart, também conhecido como ex-atleta. Não jogou absolutamente nada. Tá indo embora Ricardo Goulart. É o 16, tá vindo o 5. Rezende. Rezende no lugar de exatamente Ricardo Goulart. E tem uma segunda alteração. Raí Nascimento, 11, tá dentro. Caio Vidal, número 11, está em campo. Não, Caio Vidal saiu, número 20, Raí Nascimento. Caio Vidal, 20, está fora. Número 11. Raí Nascimento, 11, está dentro, corrigindo. Aí a outra alteração, saiu Ricardo Goulart e entrou Rezende no seu lugar. Número 5. Portanto, Rezende tem o número 5 às costas. Isso. 2 alterações no time do Bahia. Aprendi com o André Aranha. André Aranha está nos ouvindo, um grande abraço, muito obrigado. Ele e Francisco. Francisco está lindo, hein? É uma figuraça, hein? Puxou pra mãe, a Vivi, né? Porque André Aranha, pelo amor de Deus, é a cara da mãe, é a cara da mãe e parece que o Aranha não gosta que divulgue. Mas é ponte pretano o menino. O para-brisa quebrou. Troque na Sofisticar Autovidros e ganhe uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Público, vai! Atenção! Público na Fonte Nova, público total, em 48.866, 48.866, renda 1.463.374, é recorde na Fonte Nova. Levantamento, Rodrigo Andrade lá dentro da grande área para Iago. Ele domina com 2 no costado na sua marcação. Ele tenta se livrar, não conseguiu, mas cavou um escanteio. Último toque do lateral esquerdo. É escanteio, não, arremesso lateral. Vem pela direita, Ludic, Matheus Ludic vai usar a força do braço. Autorizado. Preferiu o toque curto para Rodrigo Andrade no fundo do campo. Ele tenta se livrar de Luiz Henrique. Tentou o cruzamento. A bola foi para fora pela linha de fundo. Ludic protesta com bandeira. Ele o escanteio. Alô, Toninho. Toninho da Intercar. Está mandando aqui um grande abraço para todos nós. E pediu para mandar um abraço para os sobrinhos dele. Bruno, Márcia, e pediu para cumprimentar pelo aniversário de casamento, Bruno e Márcia. Márcia é o nome da minha esposa e é o nome da esposa também do Bruno, sobrinhos do Toninho. Parabéns pelo aniversário de casamento. Ele está dizendo aqui que são bugrinos da casca até a gema. Essa é uma nova versão da pele até o osso, hein? É boa essa. É boa, da casca até a gema. E agora ali, Batista, o Mugni rolou uma bola doce pro Jacaré. Assim, passe de 3 metros. O Jacaré foi dominar olhando já para onde ele ia tocar a bola. E a bola passou por baixo do pé dele. E aí o Mugni falou assim, ó, o Jacaré, fique esperto aí, hein? Onde tem piranha, Jacaré nada de costa. E tá saindo o Isaac no time do Guarani e o Bruno José tá entrando no time. Bruno José tem mais uma entrada também do Edson Carioca, número 88. Isso. O Rodrigo Andrade está caído fora das 4 linhas e vai sair, hein? Saiu o Rodrigo Andrade. No lugar do Rodrigo Andrade, quem vai é o 98. Madison. Edson está em campo, nós já vamos dizer no lugar de quem. E também está em campo o Bruno José. Acredito que o Bruno José no lugar exatamente do Iago. É o Isaac, saiu o Isaac. Olha lá o Bahia. Domina o time do Bahia, lançou na área da avó, pé canhoto, bateu! Espalma Kozlinski!
Que defesa espetacular! Time do Bahia pressionou pela esquerda, o lançamento na área, Davó, bateu a queima-roupa, Kozlinski, defendeu, espalma para salvar o time do Guarani com a mão direita, evitou o segundo gol do Bahia, Kozlinski, um milagre! Tiro a queima-roupa, perna canhota do Davó. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Kozlinski. Mais uma grande defesa do Kozlinski, aí milagre, né? Na cara do gol, você vê que o Davó levanta a cabeça, vê que ele já tinha inclinado o corpo, tenta bater no alto e o Kozlinski deixa o braço direito, mão trocada e faz uma belíssima defesa. Grau de dificuldade 8.35. Bom, só conferindo aí as alterações, saiu o Rodrigo Andrade, entrou o Madison tem a camisa número 98, saiu o Iago, camisa 97, e entrou Bruno José. Isso. E saiu o Isaac para a entrada do Edson Carioca. As 3 alterações do técnico Mozart no time do Guarani. Em termos de posicionamento não muda nada, que o Edson vai jogar do lado esquerdo onde estava o Isaac. Bruno José do lado direito, exatamente onde estava jogando o Iago. Eu não teria tirado o Iago, acho que fazia uma boa partida. E o Rodrigo Andrade. Lançamento de bola, cruzamento na área, Davó de cabeça. Espalma Kozlinski. Sensacional. Cruzamento, levantamento dentro da área, Davó. Subiu, soltou a cabeçada. Cabeçada letal, cabeçada fatal, subiu Kozlinski de maneira extraordinária. Uma defesa elástica para salvar o time do Guarani na Fonte Nova. Kozlinski, o herói do jogo. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Kozlinski. Batista, e aproveita e anota aí, o Davó saiu para a entrada do 35, Ítalo. E essa defesa é milagre, né? Homem do jogo. 8.55. Defesaça, portanto, defesa impressionante do Kozlinski. Placar de 1-0, o time do Bahia vai pressionando. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. Vem embora o time do Bahia lá pela esquerda no campo de ataque com o Jacaré. Ele bate de perna direita, tocou no Lud que voltou para o Jacaré. Pra Mugni, pé canhoto, cruzou, fecha Madison, afasta, tira a bola de perna direita. Time do Guarani tentou pegar com o Genisson, não conseguiu. Vamos lá então, conferindo. Vamos lá. A alteração no time do Guarani. Não, no Guarani, Iago foi embora, Bruno José entrou. Não, aliás, no Bahia, né? O Gleger informou a alteração no time do Bahia. No Bahia foi embora Ítalo, 30, Davó, 88, saiu. Tá dentro, Ítalo, número 35, confirmo. Davó, 88, pra mim, burrada do técnico da equipe do Bahia, o Barroca. O Davó era o atacante mais contundente, agora se sentiu é outra história. Ele sentiu, Tigrão. Então é isso, tá justificado. Ele saiu sentindo na maca. Então, sai contundido, mas acho que se precipitou um pouquinho, né? Se bem que o jogador deve ter pedido para sair, o Barroca. Davó foi embora, 88. No seu lugar, já está em campo há alguns minutos. 35 é o número, Ítalo é o nome dele. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Só para fazer uma observação aqui, Batista. O Rodrigo Andrade também saiu sentindo, lamentavelmente. Eu cantava essa pedra, não sei se ele aguenta esse ritmo até o final. Mas o Guarani se ressentiu muito da saída dele, hein? Já desarrumou, o Madison tá jogando ali entre os zagueiros, dando chutão, né? Tá praticamente fazendo um volante em linha, precisa sair um pouco para jogar. Ele tá praticamente na mesma linha de posicionamento que o Leandro Vilela, e aí abriu um buraco no meio, onde o Guarani articulava bem, ficava com a bola, evoluía.
Para mim, até o momento em que saiu, era um dos destaques do jogo o Rodrigo Andrade, obviamente ao lado do Kozlinski, com 3 defesas impressionantes até agora. O Guarani se ressente, o Bahia volta a criar situações e é o momento do Guarani acertar esse posicionamento, se reorganizar, porque nesse momento corre o risco aí de sofrer o segundo gol. Placar de 1-0, o time do Bahia marcou no primeiro tempo. O time do Bahia se manda no campo de ataque, vem Jacaré, ele domina, gira o corpo em cima da marcação, caiu todo esparramado, e o Guarani lá atrás no campo de defesa vem com Bruno José. Ele trabalha, entrou no círculo central, Luiz Henrique saiu lá da lateral esquerda e veio cometer uma falta aqui dentro do círculo central, em cima do Bruno José. E o Jacaré tá mortinho, viu, Batista? Vem embora pela ponta direita o time do Guarani, 28 minutos da etapa final do jogo. Bola para a linha lateral, é arremesso para o Guarani bater. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Domina o time do Guarani, vem Derlan. Ele carrega na perna esquerda, pela meia direita para Vilela. Dominou no pé direito, rolou na lateral. Bruno José escapa, vem por dentro dele, Vando pela meia. Preparou o chute, pé canhoto, bateu, tira lá atrás, afasta Ignácio. A bola caiu no rebote com o Guarani lá pela direita. Matheus Ludic trabalhando na perna direita, rolou na lateral. Vem pro cruzamento, a bola dentro da área, vem lá atrás para afastar o time do Bahia. Segura a bola do Vilela, ele toca atrás dentro do círculo central para João Vitor, virando pela meia direita para Vilela, retrai para Derlan dentro do círculo central, vem para Giovanni Augusto pela meia esquerda, ele faz a armação da jogada para Jamerson, bem na beirada do campo, recolhe, domina, volta no Giovanni Augusto, saiu da pegada, levou na perna direita, tentou passe, Edson Carioca tentou perfurar a defesa do Bahia, bem fechadinho. O tricolor de aço vem no contragolpe. Domina Raí Nascimento. Lançamento para dentro do círculo central para Jacaré. Jacaré reclamou, foi ao solo e vai sair um cartão amarelo. Madson tomou amarelo, está amarelado. Camisa número 98 do time do Guarani. Entrou forte agora, no Jacaré, hein? Entrou agora, já está amarelado o Madson jogando bem atrás. Ele que tem alguma facilidade para chegar à frente. E mais uma homenagem aqui, homenagem ao grande Osmar Santos, o pai da matéria. O Madson chegou matando o Jacaré a beliscão. Sanasa Campinas, primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. E amanhã, direto do estádio Moisés Lucarelli, grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia. Atlético Paulínia e Sporting Clube Paulínia. Estaremos no comando na transmissão pela Rádio Bandeirantes. Cruzamento, bola levantada na área para o Ítalo, vai embora. Para fora pela linha de fundo, cruzamento lá da esquerda. A bola veio na área, mergulhou Derlan para tirar. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. Em escanteio para o Bahia bater lá pela esquerda. Jacaré vem para fazer o erguimento da bola para a área, 30, quase 31. Partiu, pé direito, levantou, subiu lá atrás. Afasta Edson Carioca ajudando a defesa. Mudou. Vai. Tá fora o Jacaré. Lembra que eu falei que ele estava mortinho? Agora acabou de ir a óbito. Vai embora Jacaré, 29-79. Tá dentro. O nome dele? Pois não. Matheus Bahia. Rocha Autopeças há 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Cruzamento, a bola vai para fora pela linha de fundo. Agora vai acontecer a alteração no time do Guarani. Mais uma alteração e também a alteração no time do Bahia. Essa agora, nós já demos. Essa Jacaré está indo embora, portanto. Já foi. Entrou Matheus Bahia, 79, no lugar do Jacaré, que sai extenuado. Foi embora o Jacaré, que pena. E o Guarani vai fazer a sua última, hein? Quero ver se é o Yuri, né? Vamos ver se é o Yuri, porque o Gênison
só entrou em campo. O Giovanni Augusto, né? Vai embora para a entrada do Yuri Tanque. Yuri Tanque vem aí, camisa número 9. Vai ser a alteração. E tem uma outra alteração no time do Bahia também. Dado o Guarani primeiro, Giovanni Augusto, número 10, foi embora. Nesse momento está indo embora e está entrando no seu lugar o jogador de número 9, Yuri Tanque. Vem para o jogo. Demorou o Yuri, nossa, 32 do segundo tempo. Seria retaliação? Porque o empresário está complicando a permanência dele no Guarani? Talvez. No Bahia, quem foi embora foi o Luiz Henrique. Luiz Henrique, número 6, foi embora, eu já confirmo 42, quem entrou. 42. 42 do Bahia, tá exato. Miqueias. É o Miqueias, 42, já foi. Entra na lateral esquerda, pelo menos teoricamente, e Luiz Henrique, número 6, também foi pro chuveiro. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos no mercado. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E aí, Gleger, a sua análise às alterações no time do Guarani. Demorou demais o técnico para colocar o Yuri Tanque em Gleger. Demorou, né, Batista? Eu, por exemplo, teria colocado no intervalo. O Gênison muito mal no jogo. Ele vai manter o Gênison, ele vai trazer o Isaac para fazer a função ali por dentro. A função que vinha fazendo o Giovanni Augusto. E deixa lá na frente Bruno José, Gênison e Yuri. Exatamente esse aliás, o Isaac saiu, né? Então ele vai fazer o mesmo que ele fez. É o Edson. É o Edson que vem por dentro, né? Gênison por dentro, Edson, né? E Bruno José e agora o Yuri, né? Com dois homens à frente um pouco mais adiantados, né, Tigão? Então, eu acho que ele vai pro tudo ou nada. Ele vai enfiar o Yuri e talvez, vamos observar, né, Gleg, juntamente com você aqui, eu acho que ele traz um pouquinho para tentar entrar com a bola o Edson, que não tem essa característica. Alterações confusas, na verdade, e tardias em alguns momentos. Não era o Isaac o jogador a ser substituído, não é? Não era o Giovanni Augusto o jogador a ser substituído. Ele desarticula, ele perde toda a articulação do time. Ele perdeu o Rodrigo Andrade contundido. Ele pede o Giovanni Augusto por opção. Ele pede o Isaac por opção dele. Agora ele tem Gênison, Bruno José e Yuri Tanque. 3 flechas, mas não tem mais nenhum arco em campo. Pois não, Gleger, pode concluir aí o seu raciocínio. Não, mas eu concordo com o Tigrão, é isso mesmo. É muito confuso, né? Ele está com 4 atacantes. Edson, Bruno José, Gênison e Yuri Tanque. E aí não tem quem arma as jogadas. Você vê que o Gênison é o que vem ali para fazer uma espécie de meia. Mas não tem nenhuma característica. Vai pro tudo ou nada, viu, Batista? Domina pela direita o time do Guarani. Bruno José na beirada do campo. Recolhe, recua. Chama pela meia direita Vilela para fazer o passe centralizado para Derlan. 35, tem tempo, dá tempo para empatar. Jamerson domina soltando para Vilela. Abriu pela direita no campo de ataque. Vem para a bola Bruno José. Escapou da marcação, cruzou na área. O zagueiro tirou, a bola voltou. Vilela dominou, rolou para Gênison. Ele gira em cima da bola, toca para Jamerson pela esquerda. Trabalha na perna canhota para fazer o passe lateral no campo de ataque. Vem para a bola dominando o Edson Carioca. Faz o break em cima da marcação. Meteu o pé direito, cruzou na área. Matheus Klaus tira. Mandou para fora pela linha de fundo. Uma bola marota pelo alto. Escanteio para o Guarani bater. Vem lá pela ponta direita. Tomando posição Bruno José. Zagueirada do Guarani na área. Partiu Bruno José. Levantou no primeiro pau. Tira o zagueiro. A bola voltou. Ludwig, pé direito. Bateu, vai embora. Para fora pela linha de fundo. Ele queria o escanteio. O árbitro deu tiro de meta. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, etapa final do jogo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, em Salvador, Bahia 1, Guarani 0.
0, Edu. Olha, Tombense empata com o Renatinho Esponte. Tombense 2, Grêmio 2. Continua segundo tempo, Londrina 0, Ituano 2. E Sport 3, Operário 1. 21h30, o Boris narra Ponte Criciúma. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Você está ligado aqui na Bandeirantes. Placar de 1-0, o time do Bahia está vencendo o jogo. E neste momento o VAR está sendo analisado. É um toque de mão dentro da grande área para ver se realmente há ali um pênalti para o Guarani. É o Miqueias. A bola bate na mão do Miqueias. Não houve. E o VAR, né, já analisou. E deu o pênalti. Para mim não bateu na mão, mas ele aponta o pênalti e o Bahia vai adiando. Olha a jarra cheia d'água aí, ó. Bola na mão do Miqueias, é pênalti! Penalidade máxima para o Guarani. Levantamento, bola cruzada na área. Miqueias tocou a mão na bola e o árbitro dá cartão amarelo. Está amarelado Miqueias, número 42 do time do Bahia. E aí, Gleger, para você foi pênalti? Pênalti, claro. A bola pega na palma da mão, inclusive, do Miqueias. Pênalti claríssimo. Mesmo critério, né? Foi lá no primeiro tempo. A bola pegou no braço do Derlan, pênalti. E essa pegou na mão do Miqueias. Pênalti bem assinalado, na minha opinião. Eu acho que a bola não teve o desvio da trajetória, mas é lance de interpretação, não adianta polemizar em cima desse regulamento, dessa nova instrução da International Board. E aí, detalhe, quem é que chutou? Matheus Ludic, que apoiou muito no segundo tempo, apoiou um rebote e no chute, esse raspão aí, discutível, o VAR chamou a atenção do juiz, ele olhou no monitor, interpretou que foi pênalti. Yuri Tanque para empatar o jogo, Carlos Batista. Pênalti para o Guarani bater, 39 minutos passados do segundo tempo, placar de 1-0 para a equipe do Bahia. E Yuri Tanque, ele toma curta distância, não sai da área. Autorizado, um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Yuri Tanque, olha fixo para o goleiro Matheus Klaus. A bola na marca da Cal e Yuri Tanque vai para a batida. Autorizado, partiu com paradinha, pé direito, bateu, é gol! Gol! Na marca de 40 minutos, etapa final do jogo. Yuri Tanque, com enorme personalidade, partiu, bateu firme, perto à direita, o goleiro Klaus adivinhou o canto, pulou para lá, mas a bola veio forte e tocou no fundo do gol do Bahia e fez chuá! A marca do artilheiro Yuri Tanque para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. E Yuri Tanque para fazer o gol do Bugre. E a torcida vibra, vibra. Da pele até o osso, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Guarani empata o jogo na Fonte Nova em Salvador. Yuri Tanque, 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 camisa 9. Ele, o autor do gol, empata o jogo. Hoje sempre Guarani,
Bahia 1, Guarani também 1. E o detalhe do gol é seu Valdemir Gomes, diz aí, Tigrão. Bateu forte a meia altura, lado direito do goleiro Matheus Klaus, que adivinhou o canto, foi certinho para a bola. Mas com essa força e batendo na bochecha, observem, eu disse bochecha da rede, é muito difícil para o goleiro mesmo acertando o lado que a bola ia. Empata o Guarani, a jarra estava quase cheia, agora cheia d'água, é despejada na íntegra dentro do chopp baiano. Não sobe hoje o Bahia e entra na briga aí também para quem sabe não conseguir o seu intento. Mais um time com esse empate, não acabou ainda, mas se terminar assim, que vai para a alça de mira do surpreendente Ituano. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 43 passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Arena Fonte Nova em Salvador. Agora, Bahia 1, Guarani 1. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, instantes finais, uma briga dramática pelas duas últimas vagas. Londrina 0, Ituano 2. Finalzinho, Sport 3, Operário 1. Tombense 2, Grêmio 2, 21h30, Ponte Criciúma. Placar de 1-1, o time do Guarani estava perdendo a partida e buscou o empate em cobrança de penalidade máxima. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Só vai terminar amanhã. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite as ofertas especiais de aniversário, compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já, os menores preços e as melhores marcas para sua obra. Vem embora o time do Guarani com Edson Carioca pela esquerda. Ele toca para Yuri Tanque, autor do gol do Guarani. Rolou para Jamerson na lateral. Ele deixa a lateral, vem por dentro, mas recua para Vilela. Recolhe na perna direita, tenta o passe. Não passa a bola. No rebote apareceu Derlan para dominar, porque a bola tocou no adversário. Rolou para Lute, que meteu lá na ponta direita no campo de ataque para Madison. Ele volta, vem por dentro. Vilela levantou na área. A bola passa pela área, vai para Edson Carioca no fundo do campo, dominou, recolheu o pé direito, rolou Jamerson, pé canhoto, cruzou na área, vem de cabeça lá atrás o zagueiro para tirar. E no jogo aberto também, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Chame pelo zap 11 964 290 680. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Conheça a nova loja na Avenida das Amoreiras 4079 no Vila Rica. Acesse aeropisos.com. Implante dentário e na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 3342 7000. E atenção, profissionais e apaixonados por ferramentas. Só na Anhanguera você encontra as melhores ofertas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Mais 7. O jogo vai até nesse segundo tempo, a 52 minutos. Drama baiano na Arena Fonte Nova. E aí, Gleger, o Guarani tem força técnica para virar o jogo. Até aqui está empatando em Gleger. Claro que tem. Você vê que a entrada do Lute que mudou a história do jogo. Yuri Tanque já entrou, já na primeira, já meteu a bola na rede, né? Eu acredito. Olha o Bahia aí, Batista. É o Ítalo, mas ele já foi travado e a bola sobrou com o Kozlinski. Pode completar o seu raciocínio, Gleger. Então, Batista, e assim, nós analisávamos como confuso as mexidas do Mozart, mas aparentemente foi treinado, né? E o Guarani realmente evoluiu demais. É melhor na partida nesse momento. Chega, o Madison tá sentindo ali, né? Deu uma trombada ali, tá sentindo o Madison. Mas eu gostei, acho que o Guarani tem tudo aí, ó. Falta ainda alguns minutos, mas dá para se pressionar, vira o jogo.
Placar de 1-1, o jogo está empatado. Time do Guarani perdia a partida. Há realmente uma preocupação do torcedor baiano, porque esse empate arrebenta a festa que estava toda ela programada. Bahia está imitando o Vasco, hein? Aconteceu isso ontem com o Vasco, que perdeu para a equipe do Sampaio Correia. Placar de 1-1, o jogo está empatado na Fonte Nova. Vai construir ou reformar a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e a nova loja na Avenida das Amoreiras. 4.079 entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Placar de 1-1, Bahia tenta lançamento para Ítalo, vem lá atrás João Vitor para afastar. A bola dominada, se mete pelo setor esquerdo, tenta levar, Rezende abriu na lateral pela esquerda. Cruzamento do Miqueias, a bola vai embora para fora pela linha de fundo no desvio. Ele deu mão, deu toque de mão do Ludic. É o Ludic, aliás é o seguinte, é uma coisa que não dá para entender, né? Por que que o Mozart colocou o Alvarinho? Passou o jogo inteiro jogando no campo de defesa, nem ultrapassou a linha da metade do campo. Foi uma figura decorativa. E sem marcar ninguém. E com o Ludic no banco. Sem marcar ninguém, o Ludic protagonizou o lance que deu origem ao gol do Guarani, o pênalti. E agora uma falta ali, um escanteio mais curto para o Bahia bater. Perigo, temos ainda mais 4 minutos de jogo, 4 minutos e meio. O Bahia não pressionou depois que tomou o gol. Me parece cansado, mas agora tem uma boa oportunidade. O Guarani todo dentro da área para neutralizar. É falta para o Bahia, momento de grande expectativa. Placar de 1-1. O árbitro conversa com um, conversa com outro, conversa com os zagueiros do Bahia que estão lá dentro, conversa também com o Yuri Tanque, que está tentando segurar os zagueiros Luiz Otávio e Ignácio. Partiu o Mugni, pé canhoto, levantou para a cruzada na área, toque de Ignácio. Jamerson vem para tirar, o jogo fica tenso. Chegou, o árbitro está atendendo a solicitação do Bandeira, marcou o quê? A falta no Jamerson. Exatamente. Do Ignácio, marcou o tiro de meta. Não, falta. No chão quem deu foi o Bandeirinha. O Jamerson protegeu com o corpo e o Inácio veio e tentando a bola, acertou só o jogador do Guarani. Eu não vejo o Bahia com explosão para chegar ao segundo gol, não. O time parou, o Guarani também ficou confuso. Quem saiu para tentar armar foi exatamente o Gênison, não tem muito a característica. E num lance isolado, um chute do Matheus Ludic, a bola bate no braço do zagueiro do Bahia. Interpretação, bateu na mão, no braço, lance meramente interpretativo. Com a ação do VAR, o Guarani empatou. Tivemos um segundo tempo inferior, mas nos momentos em que o Bahia tentou matar o jogo, o grande destaque da partida até agora foi Kozlinski, com 3 milagres dentro do jogo. Placar de 1-1, o Guarani saiu perdendo e buscou o empate no segundo tempo. Gol de pênalti, batido pelo Yuri Tanque. O para-brisa trincou. Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Seja uma loja Sofisticar, saiba como. Acessando o site sofisticarautovidros.com.br. Eu tenho a impressão de que deve acontecer um acordo, né? Quem manda no futebol é o empresário. Eu acho que deve ter um acordo, assim, de minutagem. Olha, você vai levar, né, esse jogador, aquele, mas tem que levar esse aqui também, ó. E aí, esse jogador só vai se ele tiver uma minutagem. O técnico tem toda a liberdade para escalar do jogo que ele quiser, mas terminando o campeonato, aquele jogador vai ter que ter um total de minutagem. Só pode ser isso, pô. Porque o Mozart é um cara inteligente, é bom treinador, conhecedor de futebol. Lançamento no campo de ataque, vem Yuri Tanque, dominou no peito, na cabeça, a bola subiu, ele rolou atrás, vem Bruno José, pé direito, bateu! Espalma! Matheus Klaus! Que defesa!
pancada de perna direita, Bruno José. Ele recebeu de Yuri Tanque, soltou a paulada. Matheus Klaus voou para fazer a defesa. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Guarani cobra, vem na bola, levantou Bruno José na área, tirou a defesa. A bola reboteando, caiu pela esquerda, Jamerson, pé canhoto, cruzou na área de cabeça, Derlan. E defendeu Matheus Klaus. Que defesa! Derlan de cabeça, meteu a testa na bola, Klaus no puro reflexo, tirou! E vai acabar o jogo. O árbitro pediu a bola, mas ele conversa com o VAR. Apita o árbitro e termina a partida. Gleger Zorzin já terminou o jogo, mas o conceito e definição, grau de dificuldade, foram 2 defesas do Klaus. Gleger. A primeira, ele deu uma valorizada, né, Batistão? Mas foi uma grande defesa. 7,85, agora essa cabeçada aí, cara a cara, né? Ele se manteve, esperou a definição da bola e fez uma grande defesa. 7,95. E cara de pau o juiz, hein? Isso aí não existe, pô, foi escanteio. Tem que deixar, mas já tinha dado 52, tem que deixar bater, cara. Tá com medo da Fonte Nova lotada? Pipocou? Foi caseiro? O Guarani estava a pique de fazer o gol da virada. E a torcida do Bahia, nesse momento, manda o Barroca comer sagu. E amanhã, final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Paulínia, 7 da noite. Direto do estádio Moisés Lucarelli, Atlético Paulínia e Sporting Clube Paulínia. Transmissão pela Rádio Bandeirantes no YouTube, uma transmissão de TV, com todas as câmeras, com replay e tudo mais. Acompanhe no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Final do Campeonato de Amador de Paulínia. Oferecimento Wildson. Som e iluminação profissional, palcos e coberturas personalizadas para o seu evento. WhatsApp 19 99703 3814. Gencons Empreendimentos, o lugar perfeito para construir os seus sonhos, oferecendo seu financiamento próprio. Acesse gencons.com.br. E Clínica Ambiental, a solução completa e definitiva. Segurança e sustentabilidade são nossos maiores compromissos. Acesse o nosso site clinic.com.br. E vem aí um mini jogo aberto, porque logo na sequência tem Ponte Preta e estará no estádio Moisés Lucarelli com o Criciúma, com o comando de Leandro Boles. Vem aí, alô, alô, Edu Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Auto Vidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. E fica para a última rodada as 2 equipes que faltam a subir e a última que falta a ser rebaixada. Olha, acabou Bahia 1, Guarani 1, acabou Londrina 0, Ituano 2 e acabou Sport 5, Operário 1. Então o babado é o seguinte, ó, o Bahia, tudo bem, empatou, mas praticamente subiu. Explico. Uma das vagas vai ser entre Ituano e Vasco. O jogo vai ser em Ituano e Vasco, hein? O Vasco, o 4º colocado com 59, Ituano o 5º com 57. Se der empate, o Vasco sobe. Ituano, se vencer, sobe.
O Bahia com 59, se perder pro CRB, Bahia joga com o CRB em Maceió. Se o Bahia perder pro CRB, congela os 59. O Sport joga, o Sport tem 56. O Sport pega o Vila Nova em Goiânia. Se o Sport ganhar, empata com o Bahia em pontos, empata com o Bahia em número de vitórias, 16-16, só que o saldo do Bahia é 13, o saldo do Sport é 6. Para tirar essa diferença de 5 pontos é muito difícil. Por isso, praticamente, o Bahia, ele escapou. Vamos lá, vamos para o nosso rápido aqui, craque do jogo, para me despedir do Batistão. 1-1, jogaço, Bahia e Guarani, empatou o Bugre com o Yuri Tanque de pênalti no finalzinho, o craque do jogo. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oi, amigo Batista, 1-1, público de sensacional lá em Salvador, público recorde, hein? Público recorde em Salvador, um total de 48.866. O craque Batistão. O craque do jogo. Oi, Tigrão, tá comigo aqui o craque do jogo? Craque do jogo, Batista. Sim, craque do jogo, Kozlinski pegou 3 bolas, defesas espetaculares. Realmente, o Kozlinski fez a diferença. Tem que ser acreditado a ele esse empate. Claro, o Yuri Tanque marcou o gol de pênalti, mas pegou muito, para mim, o craque do jogo. Para mim, nota conceito bom para o Kozlinski, Edu. Um abraço, Batistão. Valeu, até Edu, prazer inenarrável estar contigo. Querido. Grande abraço, tchau. Tchau, tchau. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Kozlinski, nos momentos em que a cuíca roncou, ele segurou o samba baiano. O craque do jogo, conceito bom. Vai, segura, Tigrão. Oi, Zorzinho, craque do jogo. Kozlinski, o homem do jogo. Sensacional defesa, hein? Olha, empatou o Guarani com o Yuri Tanque de pênalti aos 40 do segundo tempo. O Bahia fez 1-0 com o Lucas Mugni de pênalti a 10 do primeiro tempo. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo rapidamente. Temos aqui uma bateria política, mas queremos ouvi-lo. Vamos lá, Bahia 1, Guarani 1. Olha, Edu, um segundo tempo muito disputado. Acho que prevaleceu o lado físico da equipe do Guarani. O Bahia estava extenuado. Pelo lado campineiro, jogadores que cansaram, mesmo tecnicamente superiores, foram substituídos. O Guarani não criou grandes oportunidades até o momento em que empatou o jogo de pênalti. Critério, né? A bola resvalou ali na mão do jogador do Bahia. O VAR chamou a atenção do juiz e o Guarani empatou o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. Depois de ter empatado, nós imaginávamos mais 12 minutos, o jogo foi até 52, que o Bahia fosse empreender uma pressão, mas não. Pernas pesadas, não aguentava, não tinha arranque, e quando o Guarani viu que o Bahia não aguentava fisicamente, o Guarani foi para dentro, com alguns jogadores aparecendo bem, né? Vilela fez uma boa partida, dando boa sequência, bons passes, dando alguma profundidade que ele normalmente não dá. Estou dizendo daqueles que terminaram o jogo, porque Rodrigo Andrade, que saiu, estava muito bem. O Giovanni Augusto fazia uma partida razoável, Isaac fazia uma partida razoável, mas aí tem aquela história, né? O Guarani mais inteiro fisicamente, não jogou pela sua lateral direita no primeiro tempo, porque houve aí um equívoco na minha avaliação do Moser, começando com o Ivan Alvarino. Ele veio com o Ludic já para o início do segundo tempo, e por ali o Guarani sobrou no jogo, avançadas de energia, de velocidade, de muita voluntariedade, e numa delas o Ludic pega um rebote, chuta, a bola resvala na mão do jogador do Bahia, pênalti, o Guarani empatou. E quando o Guarani esperava tomar um novo sufoco e o Bahia não foi, o Guarani tentou ganhar o jogo, e aí foi a vez do Matheus Klaus aparecer por 2 oportunidades de forma impressionante. Ou seja, o Guarani, descompromissado, terminou o jogo numa situação muito melhor do que o Bahia, extenuado fisicamente e causando uma grande decepção para os seus torcedores. Apesar disso, pelas boas defesas do Kozlinski, que, claro, só aconteceram porque o Bahia criou as jogadas, e pelo bom final de segundo tempo do Guarani, depois de ter empatado, eu reputo o resultado como correto, como absolutamente justo, espelhando com fidelidade aquilo que foi o Pega, com 48 mil, quase 49 mil torcedores no público total na Fonte Nova. Esse 1 para o Bahia, 1 para o Guarani, e a gente dizia a semana toda, não é assim como o pessoal está pensando.
O Guarani vai lá para duelar e o momento do Guarani no campeonato é melhor do que o do Bahia, apesar do Bahia estar na frente na classificação. Para mim, Edu, correto. 1, Bahia. 1 Guarani na Fonte Nova, grande resultado do Bugre na sua penúltima participação dentro da B-Zona de 2022. Edu Pinheiro. Você volta na madruga, por enquanto abraço, obrigado Tigrão. Valeu Edu, um grande abraço. Atenção Zorzinho, vamos comentar, Bahia 1, Guarani também 1. Olha Edu, primeiro tempo o Guarani demorou para se achar em campo, eu acredito, credencio na verdade essa melhora no segundo tempo. A mexida do Mozart, ele poderia inclusive ter mexido mais no time, né? Você vê que quando o Yuri entra, o time ganha um pouco mais de ofensividade, ganha um pouco mais de força. O Lute que traz profundidade pelo lado direito, e eu falava isso no intervalo, né? Que o Guarani tinha o lado esquerdo muito positivo, mas o lado direito não rendia, porque não tinha o apoio do Ivan Alvarinho. Não sei aonde que o Mozart arruma isso, né? Esse Ivan Alvarinho jogando de lateral direito. Às vezes eu até entendo que pode ser uma alternativa de jogo, porque ele vem ele libera um pouco mais o Jamerson lá pelo lado esquerdo, solta o Jamerson, sem ter muita responsabilidade de recomposição, e segura o Ivan Alvarinho para fazer, em alguns momentos, 3 homens de marcação para não passar nenhum sufoco por ali. Deve ser esse o critério. Porque não tem como... O cara, ele marca mal, ele não tem profundidade, ele não passa do meio de campo. O Guarani fica estéril no lado direito do campo de ataque, né, não chega. Ele tentou colocar o Iago por ali, que tem profundidade, que é um jogador que inclusive estava bem no jogo, mas é muito pouco, ele precisa de triangulação, precisa de chegada. E no momento em que ele muda, o Guarani cresce no jogo. Eu queria dar muita ênfase também à parte física, tá? O Guarani se superou no aspecto físico. O Rodrigo Andrade saiu cansado e tal, mas você vê que o Bahia, mesmo com as mudanças, caiu de bico na parte física. E o Guarani se manteve, e até agora aí, no último lance, em 2 oportunidades, o Guarani poderia ter virado o jogo. Então, claro, as mexidas um pouco confusas, mas deu resultado, viu, Edu? Eu gostei, acho que o resultado foi ok, o Guarani foi para lá e adiou o acesso do Bahia. Esse era um dos objetivos que o Guarani buscava em Salvador e conseguiu, Edu Pinheiro. Um abraço, você que conosco, o grande Greg. Meus amigos, olha, Bahia 1, Guarani 1, vamos agora para a sequência Ponte e Criciúma. Narração do Boris, a Ponte a escalada, hein? Kaique França, Bernardo, Léo Santos, Fábio Sanches e Formiga da lateral esquerda, Fraga, Amaral, Alisson e Cássio Gabriel, sem o Elvis. Na frente, a volta de Fecinho, a volta do Luca, Fecinho, Luca na frente. Vem aí, Ponte e Criciúma com Boris e até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270.